Muito boa noite. Vamos olhar as regiões do dólar para amanhã, né? Vamos ver o que a gente tem para a semana que vem. Vocês perceberam, para quem opera e continua olhando esse ativo durante os dias, viu que o dólar fez um movimento de recuo aí na semana, né? Acredito que muito pelo motivo de um possível, né? Quer dizer que vai acontecer, mas um possível acordo entre Estados Unidos, Israel e Irã para ter um cessar-fogo novamente ou para finalizar a guerra, né? Mas isso a gente vai ter certeza só quando sair a assinatura do contrato, né? Que não saiu ainda. Mas vamos lá. O que aconteceu com o dólar? Veja que ele fez esse movimento aqui de força, né? Um movimento de alta forte aí que ele puxou em um movimento, foi durante, né? Foi um dia só, mas ele fez praticamente 4% aí, né? Se a gente for pegar essa região aqui de baixo, deu 200 pontos, né? Então foi um movimento bem forte, né? Onde ele acumulou nessa região aqui. Perceba que essa região aqui foi muito importante, onde ele acumulou, que foi do 210, 180 a 210, né? É uma região muito importante, ainda ele não conseguiu romper, ele fez duas falsas, dois movimentos aqui de tentar romper essa região, ficar acima buscar o 30 lá e não conseguiu permanecer acima, né? Acumulou e perdeu a região. Então, depois que ele perdeu a região de 180, ele fez um movimento praticamente único de 100 pontos para baixo, né? Isso eu acredito que foi em 2 dias que ele fez esse movimento, né? Então, o que acontece? Eu vou olhar para amanhã se o dólar ele vai trabalhar abaixo dessa região aqui do 80, tá? Que é uma região importante que ele formou de referência aqui, para quem me acompanha há um tempo, sabe que eu olho muito ponto de referência. Eu simplifico ao máximo operacional, onde o dólar, qual região que o dólar está operando e para onde ele está olhando agora, qual é o próximo ponto de referência, que seja regiões de retração, de pullback, ou regiões que ele tentou fazer um pullback para romper topo e não conseguiu, aí ele volta a cair. Então, realizações de alta e realizações de baixa são os pontos de referência que eu procuro. Então perceba que ele trabalhou aqui na região do 80, que é essa região aqui também, né, 80, 83. Então se ele perder essa região, qual que é a próxima referência? Aqui embaixo, aqui na região do 40, do 30, né, que seja nessa recusa aqui. Então essas regiões aqui, se ele começar a cair na segunda-feira, são as próximas regiões que ele provavelmente vem buscar, que é a região do 30 e do 40. Tá? Então essas são as regiões. E para alta, qual é? Essa região aqui, tá? Que seria o 37 ou o 53, tá bom? Essas duas regiões aqui de cima, tá? Hoje eu vou fazer uma coisa mais objetiva, mais rápida, não vou alongar muito o vídeo. Eu percebi que o pessoal está se desinscrevendo depois que eu comecei a fazer esses vídeos, então a minha ideia não é perder inscrito. Então, se o pessoal não está curtindo, não está gostando, até deixa aqui no comentário se você está gostando ou não, para eu ter uma noção, como vocês não estão comentando, que eu percebo, estou perdendo inscrito, então o pessoal não está gostando, né? Então eu vou parar de fazer, né? Mas depois dá a tua opinião aqui, ver se está sendo conteúdo que está agregando alguma coisa para você, daí eu decido se eu continuo fazendo ou não, tá? Então eu vou anotar aqui para você a região que, se ele voltar a subir, qual é a região importante, né, que ele vem buscar. Então seria aqui a região de 140, tá, que seria esta região aqui em cima, e a região aqui dos 150, 150 aqui em cima, né? 40, deixa eu ver, 40, isso, 40 e 50 a princípio, tá? Porque como a segunda-feira a gente sabe que pode ser movimentos mais curtos, né? Então esses dois pontos de referência aqui não seria curto, se ele abrir sem gap, é 1% de alta no 140, né? E 1,5% praticamente aqui na região de 150. Se ele abrir aqui na mínima, vamos supor, recusar a mínima e voltar a subir, é 1%. Muito difícil que ele faça isso, né? Mas ele pode vir primeiro aqui, claro que ele vai parar na região do 100, aqui, né? É uma região muito importante, porque ele ficou nesses momentos aqui atrás, tentando romper e não conseguir. Então, essa primeira região aqui, vamos notar que é importante, que seria o 100, né? Então, o 100 aqui é
um ponto de parada para ele, para você fazer uma parcial, para você realizar o trade, se você for ficar comprado, tomar a decisão de comprar. Aí aqui para baixo seria primeiro o 37, né? O 37, mais ou menos aqui, e aqui embaixo que seria a região do 25, tá? Eu lembro muito do 22, eu vou anotar o 22 porque o 22 é uma região que ele é 0,22, né? E aqui é o 0,37. Que o 22 ele tentou buscar, quando ele trabalhou nessa região e não conseguiu, ele recusou, tá? Então é um preço que eu acho relevante ficar anotado, 37 e 22. Se ele abrir aqui sem gap, né, e vir para baixo, perceba que vai ser mesmo o range, né, de 0,90 e 1%, 1,30 e de queda, né? Como a volatilidade voltou a aumentar, então pode ser que faça esses movimentos sim, né? Antes, a gente tem um ponto aqui que eu acho que é importante a gente falar, que é o do 47, tá? 48 de 47. Vou deixar aqui 0,48, tá? Que é um ponto que ele pode brigar antes de cair, tá? Se ele continuar um movimento de queda. Então esses são os pontos aqui para venda e esses são os pontos aqui para compra, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ampliar um pouco mais esse gráfico para a gente ver. Se ele trabalhar abaixo do 80, a probabilidade maior dele vir buscar essas regiões aqui de baixo de fato, tá? Porque ele não conseguiu ficar lá em cima. Perceba que isso daqui é uma leitura muito importante para você olhar. Isso a gente está fazendo uma leitura gráfica, tá? Uma leitura gráfica, que é uma região de preço que ele não conseguiu se manter acima. Então, se ele tivesse força para continuar, ele ia romper e ele se manter aqui em cima, porque ele continuar comprado. E como ele perdeu essa região aqui do 70, ele voltou para esse canal de trabalho aqui, ó, que é esse daqui. Olha só onde ele está ali, tá vendo? Então, daqui ele vai trabalhar até aqui embaixo, que é exatamente nessa região que eu anotei aqui embaixo, tá bom? Então ele vai voltar para essa região de consolidação aqui, voltou para esse canal de consolidação. E se ele ficar acima do 100, principalmente do 100, né, que é onde ele rompeu aqui, ó, depois que ele rompeu ele puxou forte, se ele ficar acima do 100, a gente vai trabalhar sempre comprado, né? E abaixo do 80, principalmente do 70, a meu ver, tá? Aí sim, buscar sempre trabalhar esse dólar na compra. É claro que para tomar, isso daqui é uma análise de regiões, tá? Para tomar decisão na hora do mercado aberto, eu olho o fluxo, eu olho o PTAX para venda, para ver se ela abriu, se ela está sendo precificada muito na venda, muito vendida, né? Muito abaixo do preço que foi negociado. Se não, eu espero um pouco, né? Porque tem as janelas de PTAX que são importantes. Para compra, eu olho muito market maker, olho muito montagem de posição, olho muito onde está o dinheiro, né? Para que lado que o dinheiro está sendo ofertado. Normalmente o dólar ele precisa de liquidez, ele precisa de dinheiro para ele tomar decisão, para ele buscar esses lotes maiores, né? Então, se o dinheiro está todo para cima, ou o dinheiro inteligente, que a gente chama, que é volume maior de dinheiro, ofertado, né, com intenção, esse preço, se ele tiver com uma força maior para esse lado do dinheiro, a gente vai junto, porque ele precisa de liquidez, ele precisa de oferta de dinheiro para ele buscar e precificar. E se ele tiver maior ofertado na venda, abaixo de uma região de venda, né, eu vou buscar venda porque o dinheiro está todo para baixo, e ele está que saiu vendida, vou buscar também. Então, alvos, né, bússola do mercado. Então, sempre entenda que o dólar ele é muito técnico, ele te dá sinais, o mercado dá sinal, né? Desde o leilão ele já começa a posicionar essas ordens para você ter ideia para onde o mercado pode ir. Aí você vai ver ajuste, fechamento, VWAP, né? Tudo indicadores que você olha para o day trade mesmo, para tomar decisão. Tá bom? Então conversa um pouco comigo aqui no comentário, deixa alguma opinião se o vídeo tem agregado ou não, de alguma forma, para eu ver se eu continuo. Mas como eu perdi meu inscrito, a princípio eu vou parar de fazer. Tá bom? Se você me falar que ali no Instagram eu parei de postar, porque eu estava operando
estou ainda, né, operando ao vivo com o pessoal, então acaba que eu não consigo gravar e conversar com eles e conduzir trade ao mesmo tempo, né? Então eu parei um pouco ali, vou tentar voltar a postar alguma coisa, mas em princípio eu parei de colocar lá porque eu estou focando muito na condução do trade junto com o pessoal, tá certo? Então deixa o teu comentário, fala um pouco comigo aqui, pra eu ver se eu continuo fazendo esse tipo de conteúdo. Um abraço para vocês, até a próxima.